Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje dia 9, quarta-feira, dentro da quaresma. A tradição de hoje é quem quiser desenvolver alguma espécie de jejum. O que é um jejum? Uma intenção com Deus, de um dia, de meio-dia, de restrição de algum alimento, de alguma coisa que você faz no seu cotidiano, e oferecer a Deus para que possa ser atendido, ou em forma de seus pedidos, ou de agradecimento por causas alcançadas também. Então nós utilizemos de boas reflexões nessa quaresma, porque pode ter toda certeza, acho que sabemos, que muito mais do que só o caminhar físico do dia a dia, do trabalho, da família, dos amigos, na sociedade, durante 60, 80 anos, quem tem a sorte de chegar até lá, tão mais importante é também o nosso desenvolvimento espiritual, que é eterno, que inclusive ainda é desconhecido para nós de certa forma, pois quando a gente morre e passa dessa vida para outra, a gente não sabe bem ainda como é que é a outra parte, mas a gente sabe que se nós vivermos bem, vivemos com honestidade, com sabedoria, vivemos sem querer o que não é nosso, respeitando principalmente aqueles mandamentos que Deus nos deixou, entre eles os mais importantes, amar a Ele, respeitá-lo sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, que são bases gerais para uma vida bem fincada. E o Evangelho vem nos trazer essa reflexão. Jesus Cristo vem nos dar exemplos de como fazer isso, de como Ele fez. Ele fez na quaresma, jejum e oração a Deus. E nós também vamos fazer da nossa forma, como a gente puder. E sabendo nós que também temos as nossas intenções atendidas, vividas, realizadas, de acordo com o que nós precisamos, as nossas intenções, a fé que nós temos, o que nós fazemos. Então, essa compreensão é importante para respeitarmos a Deus e a todas as boas formas. E a leitura de hoje nos traz o seguinte texto de São Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal será lhe dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Os ninivitas eram um povo, era um reino onde Jonas, o profeta, foi enviado por Deus para avisar-lhe que em 40 dias eles seriam destruídos. E os ninivitas, imediatamente ao ouvir Jonas falar tudo isso, começaram a fazer intenções, espécies de jejum, orações a Deus para que isso não acontecesse. E ao chegar essa conversa também no seu rei, o mesmo também se viu na necessidade de acompanhar junto com o seu povo essas intenções a Deus de arrependimento. Inclusive proclamou o decreto que não só homens, mas homens e animais ficassem sem beber água, sem comer. O próprio rei sentou em cinza, vestiram-se todos de sacos, homens e animais, diz a palavra lá na Bíblia. Ou seja, tinha também essa intenção até mesmo com os animais mais domésticos, acredito, que deveria ser esses que citam. Pois é, e essa geração, junto com a rainha do sul, que foi pedir sabedoria ao próprio rei Salomão, e Jesus fala, ele é muito maior do que Salomão, é muito maior do que os ninivitas, e é o sinal de Deus para nós. E as nossas práticas de hoje? Ela se não está como estava também os ninivitas na época, com corrupção, com maldades, com usura, com prostituição, com abusos, com exploração, com, vamos dizer, com
com todas essas causas que a gente vê nos dias de hoje. Hoje você abre uma rede social, você vê a nudez que está, né? As pessoas brincam cada vez mais com a forma justa e honesta de se viver, manipulando energias através de suas ações, que envolve não só essas pessoas, mas há muitas outras pessoas também, e geram-se pecados aí. E o pecado é o que leva às dificuldades, também, dependendo do seu grau, até a morte, né? A soma dele leva lá. Portanto, peçamos a Deus sabedoria. Vamos nós, nesse momento de quaresma, buscar uma unidade no nosso viver. E sabe nós que quem faz isso só melhora para si, né? A gente não faz isso só por Deus. Deus fica muito feliz quando nós fazemos, mas principalmente nós, quando vivemos de forma equilibrada, a gente melhora 100% tudo em nossa vida. Então, que Deus nos abençoe a tudo. Os desafios são grandes, eu sei, né? A gente precisa ali, além do falar, estar no fazer, mas é possível. Coloquemos Deus à nossa frente e sigamos passo a passo. Nos coloquemos de frente às provações que nos desafiam ao pecado e vençamos elas todas. Um bom dia a todos e Deus nos abençoe grandemente.